gente, eu sou a Duda e hoje eu vou ensinar pra vocês como estudar pro PISM sozinho, sem pagar nenhum cursinho. Bom, gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 4 coisas que vocês vão ter que fazer durante o ano todo pra ir bem no PISM, pra conseguir estudar sem recorrer a nenhum cursinho pago lá no presencial. Então, vamos lá. A primeira coisa é você sempre estar à frente do seu professor. Como assim? Antes dele dar uma matéria, você já vai estar sabendo, assim, o básico sobre aquela matéria, o mínimo. Isso é muito importante. Você pega a sua apostila e olha lá o primeiro tópico de cada matéria, o primeiro tema, e já vai dando uma lida básica, já vai grifando, faz algumas questões fáceis, porque quando o professor dá essa matéria, você já vai estar inteirado do assunto, entendeu? Tipo assim, se você tiver alguma dúvida, na primeira aula que o professor já der, você pode tirar essa dúvida. E o conteúdo vai fixar muito melhor na sua mente. E quando você chegar em casa, no dia que o professor der essa matéria desse assunto, você vai chegar em casa e vai estudar ela de novo. Só que não vai reler sobre aquele assunto, você vai fazer questões, porque é isso que vai fixar o conteúdo na sua mente. As questões, você vai fazer exercício sobre aquilo. Ai, Duda, mas eu não tenho apostila na minha escola, eles não dão apostila. Você vai perguntar pro seu professor, na próxima aula você vai dar que conteúdo? Qual matéria você vai dar? Na próxima semana, qual matéria que você vai dar? E você vai pesquisar, você vai ver videoaula sobre isso, pergunta o ChatGPT, faça resumo sobre tal tema, me ensine sobre tal tema. Isso é muito legal, gente, usar o ChatGPT para estudar de uma forma inteligente dá muito certo. Ai, Duda, mas onde eu acho questões? Então, tem o estuda.com, que é um site de questões, né? Eles falam assim que é a maior banca de questões do Brasil. Assim, eu não sei se é porque eu uso grátis, tem como pagar ele também. Mas toda vez que eu vou entrar nele para pesquisar alguma questão e tal, eu coloco sempre, quando tá escrito banca ou instituição, eu coloco sempre PISM e todos do Enem. E aparece pouquíssimas questões sobre o assunto que eu pesquiso e eu não sei por que, se eu tô usando errado ou se é porque eu uso grátis, enfim. Mas tem o Toda Matéria, que é ótimo, gente, super indico vocês pesquisarem qualquer tema lá do Toda Matéria e fazer as questões lá, muito bom. Tem também uma lista de exercícios de física do professor Boaro, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição também. Então, assim, gente, tudo na internet, hoje em dia, tem muita coisa, só pesquisar o que vocês acham. Estude antes do professor da matéria e depois também, no mesmo dia que ele deu. Mas não fica só fazendo resumo sobre aquilo ou relendo. Faça questões, exercícios. A segunda coisa que você vai ter que fazer durante o ano todo é ter horários fixos de estudo todos os dias. O ideal é que você estude todos os dias. Eu estudo todos os dias, menos sábado e domingo, mas tem horário fixo, de acordo com a minha rotina. Então, tem dia que eu estudo à noite, tem dia que eu estudo de tarde, e o mínimo de 1 hora por dia. Então, tem dias que eu estudo 1 hora, tem dias que eu estudo 1 hora e meia. E é muito importante você ter esse horário fixo, pra não procrastinar, porque às vezes você vai deixando pra depois e tal. Então, e é muito importante você seguir só a risca. Não coloque muitas horas de estudo, coloque uma coisa real, comece com pouco. Se você quiser aumentar, depois você aumenta. Entendeu? Se você não tem esse costume de estar estudando todos os dias, num determinado horário, entendeu? Começa com pouco e tal, para você ir se acostumando. Então, de acordo com a minha rotina, eu coloco de tal horário até tal horário. E tento seguir isso ao máximo. Vou mostrar pra vocês, que eu coloquei aqui num post-it. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu colei esse post-it aqui no meu guarda-roupa pra não esquecer. E aí, quando eu esquecer dos dias e tal, eu venho aqui e olho. E, ó, estudo todos os dias. O mínimo pra você estar estudando no dia é 1 hora. Então, de acordo com os meus horários também, porque tem outras coisas que eu faço também, né? Além de estudar, então eu me organizo. E coloco aqui, por exemplo, segunda-feira eu chego tarde da escola e estudo só 1 hora. Tem dias que eu estudo 1 hora e meia. E aí eu vou colocando, entendeu, gente? É bom você colocar o horário que termina também, não só o que começa. Coloca o horário que começa e o horário que termina, entendeu? E a terceira coisa que você tem que fazer durante o ano todo é um pouquinho mais complicadinha, mas dá pra entender, que é o tal do estudo reverso. Duda, que é isso? O estudo reverso consiste em você primeiro fazer questões sobre um assunto e depois ler a teoria. O que você vai fazer? Você vai imprimir essas provas e vai fazer num dia, você vai tirar um dia para fazer a prova de um determinado ano. Então, digamos que você imprima a prova do ano passado, do PISM de 2026 ou do PISM de 2025. Você vai tirar um dia
pra fazer essa prova, entendeu? Se você quiser fazer o primeiro dia num dia e o segundo dia no outro também, se você quiser fazer tudo num dia, faça também. Mas interessante que seja tudo em 1 ou 2 dias. E aí você tira um outro dia só pra corrigir. E eu tenho um método de correção, gente. Eu vou estar postando um vídeo. O próximo, né, depois desse, vai ser o vídeo mostrando como corrijo minhas provas, meus simulados. Então, se você não é inscrito, já se inscreve para não perder esse vídeo. Depois que você corrigir as questões, você pegar as questões erradas e procurar entender por que você errou elas. E aí você pergunta, gente, ChatGPT, por que eu errei tal questão? Me ensina a entender por que eu errei ela, me ensina a fazer tal questão. Eu uso muito ChatGPT, gente. E aí você vai procurar entender. Depois que você entender por que você errou, por que a resposta certa é aquela e não a que você marcou, você vai pegar um caderninho, que vai ser o seu caderninho de erros, ou uma folha, e você vai fazer das folhas uma pasta de erros, ou você vai grampear essas folhas, ou você vai botar um clipe nessas folhas, enfim. O negócio é você anotar seus erros. Você vai pegar esse caderno, essa folha, e vai anotar o seu erro. Simplesmente você não vai anotar, gente, a questão toda, o enunciado, qual que é certo, qual que é errado. Você vai fazer uma síntese, um resumo. Você vai pegar e vai escrever assim: essa questão falava disso, 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 e queria saber sobre isso. Queria saber isso e eu respondi isso, tá errado por causa disso, disso, disso. E a resposta certa era essa, por causa disso, 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 disso. Se for alguma questão de matemática ou de física, pode fazer desenho. O interessante é que você coloque lá e coloque um título bem tacado, entendeu? E depois você vai pegar aquele assunto que você errou, por exemplo, errei alguma questão de lançamento oblíquo. Você vai pegar esse assunto e vai estudar cinemática ou só lançamento oblíquo. Como eu falei, você vê videoaula, faz questões, pega o seu livro, se você tiver um livro, se você tiver uma apostila, e faz as questões, corrige, entendeu, gente? Estuda de verdade. Estuda aquele tema que você errou. Ai, Duda, mas errei 90% da prova. Faça isso com todas as questões. Ai, Duda, errei toda a prova. Faça isso com todas as questões. Muito importante, gente. E a quarta coisa que você vai fazer durante o ano todo é o caderninho de erros, gente. Como eu falei, tenha um caderninho de erros, mas se você não tiver, você pode pegar folhas e colocar numa pasta e vai ser sua pastinha de erros, ou você grampeia essas folhas, coloca clips, enfim. Vou mostrar pra vocês o meu caderninho de erros, que é esse aqui. E o que você vai fazer? Você vai escolher um dia na semana, um dia, gente, você não vai... e hoje eu vou ler o meu caderno. Não. Um dia na semana, toda semana você vai fazer. É quarta, é sexta. Você vai escolher e pronto. E aí você não vai simplesmente reler o que você anotou. Você vai pegar seu caderninho de erros, vai abrir ele e vai olhar o título. Lançamento oblíquo. O que eu lembro sobre a questão de lançamento oblíquo que eu errei? O que ela estava pedindo? Qual alternativa eu marquei? Por que ela estava errada? Qual era a alternativa certa? Por que ela era certa? E aquele desenho, aquilo lá que estava no desenho me confundiu? Ou foi alguma palavra do enunciado que me confundiu? Enfim, você vai tentar lembrar de tudo. E o porquê que você errou, entendeu? Vai lembrar de tudo que você escreveu antes de ler. E vai forçar seu cérebro mesmo. Tudo bem se você não errar, se você não lembrar de tudo, é importante você forçar o seu cérebro a lembrar das informações. E depois, se você tiver forçado ao máximo, você vai ler, você vai ver. Lembrei de tudo? Esqueci de tal coisa. E é isso, gente, você vai vendo se você esqueceu de uma coisa, entendeu? Porque aí aquela coisa que você esqueceu vai fixar mais na sua cabeça. Isso que é legal, você forçar. E você vai fazer isso com todos os temas que estão no seu caderninho de erros. Vai tentar lembrar de tudo que você escreveu, entendeu? Também não escreve a Bíblia aqui não, gente, só um resuminho sobre aquela questão, tá? Mas o importante é o que eu falei, você forçar o seu cérebro mesmo pra lembrar as informações. Então agora a gente vai revisar as 4 coisas que você tem que fazer durante o ano todo pra ir bem no PISME. Primeira coisa, esteja à frente do seu professor, estude antes dele dar a matéria e quando ele der a matéria, no dia que ele der, você estuda em casa depois com questões. Segunda coisa, ter horários fixos para estudar todos os dias, horário em que você vai começar a estudar e que você vai acabar de estudar. Todos os dias, mínimo de 1 hora por dia. Terceira coisa, faça estudo reverso, imprima as provas antigas e corrija, gente.
E quarta coisa, caderninho de erros. Uma vez por semana você vai tentar lembrar de todas as questões que você errou no seu caderninho de erros. E foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, porque me ajuda demais. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. E o próximo que eu vou postar depois vai ser ensinando a corrigir simulados, tanto questões fechadas como questões abertas. Então se inscreve para ficar ligado. E é isso. E comentem aqui para qual série vocês estão com... Não faço ideia, gente, se vocês são mais altos, se são mais velhos que eu, né? Como eu falei, esse ano eu tô indo pro 2º ano do ensino médio, muito animada. Então me contem aqui para qual série vocês estão indo, se vocês já fizeram PISM, vão fazer, pretendem fazer, se vocês querem fazer outro vestibular seriado, me contem tudo aqui. E é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus e tchau, tchau!